de buscar a face do Senhor. E nesta noite, a parte final do versículo nos diz sobre a necessidade de convertermos dos nossos maus caminhos. Alguém pode dizer, mas pastor, nós somos crentes. Mas o ato de conversão, ele é gradativo. Todos os dias existe algo em nossa vida que nós precisamos melhorar para estarmos servindo a Deus. Nós precisamos estar servindo a Deus hoje melhor do que ontem. E amanhã, se o Senhor nos conceder vida, nós precisamos estar melhor do que hoje. Visto que o arrebatamento da igreja se aproxima, Jesus está voltando para levar a sua noiva à eternidade, e nós precisamos, irmãos, estar a cada dia melhorando a nossa vida com Deus, a nossa forma de servir a Deus. Precisamos estar a cada dia com esse propósito de servir a Deus melhor. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que o pecado tem se multiplicado, e se nós não formos cuidadosos, vai nos alcançar. Mas nós louvamos a Deus também, porque a palavra do Senhor nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então é por isso que nós precisamos a cada dia estar na casa do Senhor. A necessidade de nós estarmos convertendo dos nossos maus caminhos. No rodapé da Bíblia Pentecostal está escrito assim: o povo de Deus deve se arrepender com sinceridade, abandonar os pecados específicos e todas as formas de idolatria, renunciar ao mundanismo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia, perdão e purificação. Há uma necessidade de nós estar observando isso aqui e colocar em prática na nossa vida. Cada dia, cada momento, estarmos diante do Senhor Deus, pedindo a Ele, com toda a sinceridade do nosso coração, pedindo perdão de nossos pecados e renunciando tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos ter a nossa vida purificada. Glória ao nome de Jesus, e servir ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração. Então, a palavra diz que necessitamos de converter, de dar uma meia volta na nossa direção, por onde nós estamos indo, e voltarmos para a presença maravilhosa do Senhor. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, o versículo de número 20, salvo engano, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Eu acho muito maravilhosa a confissão de Davi, nos Salmos de número 91, quando ele reconhece o seu pecado. Os irmãos abram para o Salmo 51. Davi expressa para o Senhor Deus
Ele começa o Salmo 51 pedindo a misericórdia do Senhor. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E ele diz: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi reconhece a sua falta, Davi reconhece o seu pecado, e ele pede a Deus para que o Senhor venha apagar as suas transgressões pelas multidões da sua misericórdia. No verso 2 do Salmo 51, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Que todos nós possamos fazer essas palavras do salmista Davi, fazemos esta oração e estarmos pedindo ao Senhor o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos estarmos convertendo dos nossos maus caminhos e nos posicionando na presença de Deus, de forma que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 3 o salmista diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Bom seria que todo o povo de Deus reconhecesse as suas falhas, reconhecesse as suas transgressões, o seu pecado, e chegar diante de Deus com um coração contrito, arrependido, e dizer para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas falhas. Dizer para o Senhor: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso agradar ao Senhor. Glória a Deus. Quando nós vemos, irmãos, 2 Crônicas, capítulo de número 3, 15, o versículo 3, a Bíblia diz ali que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas diz assim a parte final do versículo: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, achava. Glória a Deus. Mas Israel ficou muitos dias sem a presença do verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Como é difícil viver sem a presença deste Deus. Os irmãos, imaginem, irmãos, nós nos reunirmos aqui, congregarmos aqui e não poder sentir a presença de Deus. Os nossos cultos se tornariam cultos vazios. Não teria nenhum significado estarmos aqui se nós chegássemos aqui e não sentir a presença do Senhor, não sentir Deus falando conosco, não ouvir a voz de Deus, não sentir a presença do Espírito Santo. O que estaríamos fazendo aqui? Mas o que nos constrange estar aqui é a presença maravilhosa de Deus, a presença do Espírito Santo. Aqui nós somos alimentados pela palavra de Deus, aqui o Senhor fala conosco, aqui o Senhor nos visita, aqui o Senhor nos alegra, aqui o Senhor trabalha na nossa vida. Às vezes nós chegamos tristes aqui e nós saímos alegres, revestidos com a graça e com a presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Bom, melhora um pouquinho só o retorno, por favor. Deixe como estava no início. Glória a Deus. Então, irmãos, Israel, ele esteve por muitos dias sem a presença do verdadeiro Deus. Que vida seria para nós se não tivéssemos a presença do Senhor?
sairíamos tristes da nossa casa, abatidos, desanimados, angustiados. Chegaríamos aqui e voltaríamos da mesma forma que nós chegamos. Mas nós louvamos a Deus que nós temos a presença do Senhor. Nós louvamos a Deus que quando nós chegamos aqui, Deus se faz presente na nossa vida, Deus trabalha no nosso coração, Deus alegra a nossa alma, os problemas caem por terra, o Senhor renova as nossas forças, e nós saímos daqui abastecidos, saciados pela palavra de Deus, voltamos para casa alegres, cheios da presença do Espírito Santo. Mas que tristeza, diz aqui a palavra, que Israel, muitos dias, sem a presença do verdadeiro Deus, sem um sacerdote que ensinasse a lei, sem ninguém para ministrar a palavra. Que situação angustiante de um povo. Mas nós louvamos a Deus que aqui nós temos a presença do Senhor. Você está sentindo aí a presença do Espírito Santo? Aqui no púlpito nós já sentimos a maravilhosa presença do Senhor. Quando nós estávamos aqui orando, o Senhor nos visitou, o Espírito Santo alegrou os nossos corações, fomos renovados, coisa maravilhosa. Mas Israel ficou muitos dias sem a presença do verdadeiro Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus, na sua bondade, diz aqui o versículo: mas quando, na sua angústia, eles se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, achava. Só não sente a presença de Deus quem não busca. Só não tem a visitação de Deus quem não busca. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, o Senhor Jesus dizendo, Mateus registrou: se nós pedirmos, nós receberemos, se nós batermos, a porta vai abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está vazio nesta noite da presença do Senhor, comece a bater, comece a pedir, comece a buscar o Senhor, que a bênção do Senhor, ela será completa na tua vida. E a presença de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela faz a diferença. A presença de Deus é maravilhosa. Glória a Deus. Às vezes, quando alguém está triste, angustiado, por causa das adversidades da vida, dos problemas da vida, pensando muitas vezes em parar, desanimado, querendo voltar atrás, e ele começa a pedir a misericórdia de Deus, como Davi pediu. De repente, ele vai sentindo algo do céu, a angústia vai desaparecendo, a tristeza começa a ir embora, e o crente começa a dar glória, e ele vai dando glória, e ele vai achando força e vai dando glória ao Senhor, ele vai louvando o nome do Senhor. De repente ele começa a sentir algo diferente na sua vida, de repente o Senhor Deus começa a enviar sobre a sua vida a sua maravilhosa presença, as lágrimas vêm aos olhos, o coração começa a se alegrar, e a pessoa não lembra mais dos problemas que o afligia, porque a presença do Senhor encheu o coração, alegrou a alma. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Então, meus amados irmãos, nós precisamos disso, dar uma meia volta,
Abandonar muitas vezes aquilo que nós fazemos, praticamos, que não é do agrado do Senhor. Dar um passo atrás. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida. E Deus olha para a sinceridade do nosso coração, do teu coração. Ele perdoa a negligência, Ele perdoa a falha, Ele perdoa o pecado. E aí Ele envia sobre nós a tua maravilhosa presença. Que coisa boa a presença de Deus. Glória anda, alabacei andas. Glória a Deus, é muito bom estar na presença do Senhor. Converter, meus amados irmãos, é dar uma meia volta, é atender a voz do Espírito Santo, que diz: olha, o caminho é este, anda nele. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 30, verso 21, a palavra do Senhor diz ali: e ouvirás a palavra, a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos andar no caminho, nós precisamos andar na presença do nosso Mestre, nós precisamos andar com Ele, assim como andou Enoque, glória a Deus, de tal forma. Enoque andou com Deus, que agradou a Deus, e Deus resolveu arrebatá-lo. Foi transladado, foi tirado da terra, porque conseguiu agradar ao Senhor de uma forma toda especial. E a Bíblia diz: e já não era, porque Deus o transladara para si. Que experiência maravilhosa. E nós, irmãos, como servos de Deus, nós precisamos e podemos muito melhorar a nossa condição espiritual. Precisamos, devemos buscar esta mudança para as nossas vidas. E aonde nós vamos conseguir isto? Alimentando da palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. A palavra de Deus, ela vai trabalhando no nosso coração, a palavra de Deus vai trabalhando na nossa vida, e ela vai nos limpando, vai tirando de nós aquilo que não agrada a Deus, vai tirando de nós aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, e o Senhor vai nos orientando, dizendo: olha, o caminho é este, andai por ele. Mas infelizmente os homens têm buscado veredas tortuosas, têm andado por caminhos diferentes, têm buscado inovações, aleluia, mas o Evangelho é simples, glória ao nome de Jesus. E nós precisamos estar aqui. A bússola está aqui, a palavra de Deus. Olhar para ela, meditar nela, pensar nela, deixar que ela trabalhe na nossa vida. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós queremos aquilo que queremos. Ouvimos uma palavra, não é essa palavra que eu queria ouvir alguma coisa que massageasse o meu ego. Existem pessoas assim. Não era isso que eu queria, mas nós estamos aqui, meus amados, a cada dia que nós nos reunimos aqui, não é para o que nós queremos, não é para ouvir aquilo que nós queremos, mas é para ouvir aquilo que Deus tem para a sua igreja. Ele conhece a minha, Ele conhece a tua necessidade. Glória a Deus. Quando Josafá, juntamente com Acabe, estava planejando para ir a uma peleja, e consultaram os profetas, era 400 profetas?
eu não me lembro bem naquela situação quantos profetas eram. Consultaram os profetas e todos disseram: olha, pode subir para a peleja, pode ir à guerra, o Senhor é contigo. E aí Josafá pergunta para Acabe assim: olha, não tem aí ainda um homem de Deus que nós possamos consultá-lo? E Acabe disse: ó, tem um aí, mas eu não gosto dele, ele só fala o mal contra mim. E Josafá diz: olha, não fala assim, ó rei. Mandaram chamar, acho que Micaías, não é? Ou é Micaías. Chegaram lá os mensageiros, chamaram Micaías e ele foi. E quando se posicionou diante do rei, ele até disse uma palavra a princípio, concordando com os outros profetas que ali estavam, dizendo: vai, sobe em paz. Mas o rei disse: olha, quantas vezes eu já te pedi que fale comigo só aquilo que o Senhor mandar. Aí ele disse: olha, eu vi todo Israel dispersos, como ovelha que não tem pastor. Aí um dos profetas que já havia profetizado para o rei que ele poderia ir, que ele ia e voltava em paz, feriu a Micaías no rosto com um soco. E aí o rei mandou que ele fosse guardado na prisão, desse a ele pão e água de amargura até que ele voltasse da guerra. Mas ele, cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio da presença do Senhor, ele disse: olha, se tu for para a guerra e voltar em paz, o Senhor não falou na minha boca. O rei queria ouvir o que ele queria, o que os seus sentimentos desejavam, o que o seu ego queria ser massageado. Mas eles foram para a peleja e Acabe morreu na batalha. Então, meus amados, nós estamos aqui não é para ouvir o que nós queremos, nós estamos aqui para ouvir Deus falando em nossos corações. E muitas vezes o Senhor está falando conosco: olha, há uma necessidade de arrependimento, há uma necessidade de mudança de vida, há uma necessidade de mudança de comportamento. Aí não massageia o nosso ego, aí nós não queremos uma palavra de exortação, nós não queremos uma palavra que nos exorta, mas o Senhor Deus está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, o Senhor disse: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Então, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus, que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para atender a voz do Espírito, que está nos dizendo: olha, o caminho é este, permaneça nele. Deixamos o mundo, abandonamos o mundo, aceitamos a Cristo, a sua palavra, passamos pelas águas do batismo, recebemos o batismo com o Espírito Santo, estamos vivendo alimentados pela palavra, mas de repente alguém começa a olhar para as coisas passadas, começa a focar nas coisas antigas e começa a olhar para a vida velha. Mas converter, meus amados irmãos, dos nossos maus caminhos, atender à voz do Espírito Santo, significa dar as costas para a vida velha, para o mundo e o pecado, e caminhar na presença do eterno Deus. Precisamos, meus amados, dar as costas para a vida velha. Precisamos dar as costas para este mundo pecaminoso. Como diz o hino de número 203 da nossa harpa: o mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor.
Para quê? Para ir ao seu glorioso lar. Louvado seja o nome do Senhor. É para lá que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para alcançar os céus. Nós estamos caminhando para um dia encontrar com Cristo, o nosso Salvador. Mas os desembaraços da vida estão aí. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos dá um alerta, dizendo: olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, pelo que deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Ele está aqui nesta noite para abençoar a nossa vida. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite, e Ele ajuda-nos nas nossas fraquezas. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos dar as costas para a vida velha. Quantas pessoas estão voltando atrás? Quantas pessoas que outrora entendia que tal coisa foi ensinado que não podia, mas que agora estão voltando as costas para a palavra, e está voltando às práticas antigas da velha vida, quando ainda não servíamos a Deus. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a tua vida, que tenhamos, meus amados irmãos, propósitos diante de Deus. Senhor, eu preciso fazer a tua vontade, e orarmos pedindo a Deus para que Ele não nos deixe olhar para as coisas do passado, mas que possamos seguir em frente. Glória a Deus. Dar as costas para a vida velha, dar as costas para o mundo e os seus prazeres. Glória a Deus, abandonarmos toda prática pecaminosa, abandonarmos os prazeres pecaminosos que o mundo tem para nos oferecer. Está tão fácil pecar hoje em dia, né? Muito fácil pecar. A Bíblia diz que o pecado se multiplicou, mas nós louvamos a Deus, aqueles que estão alimentando da palavra, aqueles que estão buscando a orientação do Espírito, eles estão recebendo graça para rejeitar a vida velha, para rejeitar o mundo, para rejeitar o pecado, para rejeitar os prazeres pecaminosos desta vida e se encher da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar olhando para Ele, olhando para Jesus. Parece cafona, parece coisa de quadrado, nesse tempo de avanço tecnológico que nós estamos vivendo, falar de santidade, falar de temor a Deus, falar de vida com Deus, falar de vida na presença de Deus, falar de necessidade de nos aproximarmos de Deus, parece coisa antiga. Mas a palavra de Deus, nós louvamos a Deus que esta palavra, ela não envelhece, ela é nova a cada manhã, aleluia, e ela fala conosco a cada dia, ela nos exorta sobre a necessidade de estarmos na presença de Deus, sobre a necessidade de santificar a nossa vida, de buscar a santificação, de viver uma vida na presença do Senhor. Ela nos exorta a renovar o nosso altar. Glória a Deus.
Precisamos nos converter, precisamos estar olhando para o Senhor Jesus. O pecado, ele nos faz errar o alvo. O pecado, ele nos faz desviar a direção. Nós precisamos orar: Senhor, me guarde. Senhor, me dê a tua proteção. Senhor, tenha misericórdia de mim. Fazer esta oração do Salmo 51, o que Davi, fazer nossas as palavras de Davi nas nossas orações, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Estamos orando, e às vezes nas nossas orações só pedimos a Deus: me dê isso, me dê aquilo e etc. Mas nós precisamos pedir ao Senhor um coração contrito. Precisamos orar a Deus e pedir ao Senhor obediência à sua palavra. Precisamos, meus irmãos, viver uma vida de renúncia para que nós possamos agradar ao Senhor. Glória a Deus. E para que o Senhor Deus nos encha da sua presença, nos encha do seu Espírito Santo. Davi, no Salmo 51, versículo de número 9, o salmista ora a Deus e ele disse: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Que coração contrito, que coração cheio de arrependimento. Davi realmente pecou, foi grande a sua falta, foi grande o seu pecado, mas aqui ele derrama a sua alma na presença do Senhor. E ele ora a Deus com sinceridade de coração: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o nosso Deus, sendo excelso, a Bíblia diz que ele é excelso, ele habita nas alturas, mas a Bíblia diz que ele se curva lá de cima para ver os seus filhos na terra. Quando nós estamos ali na presença do Senhor, quando nós estamos diante dele com um coração sincero, contrito, nos humilhando na sua presença, às vezes sem palavras, às vezes só com lágrimas, só no nosso pensamento, mas o Senhor Deus está olhando para nós, o Senhor está olhando para a sua vida, Ele te vê ali. Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece o que passa na sua mente, no seu coração, e ficamos ali, e o Senhor olhando para nós, e Ele vai enviando sobre nós a sua graça, a sua presença, a sua unção, e nós somos renovados. Ele renova a nossa força, nós sentimos uma comunhão maravilhosa com o Senhor, e quando nós nos levantamos da sua presença, nem parece ser aquela pessoa que chegou ali angustiado, triste, abatido, cabisbaixo. Vale a pena estar na presença de Deus. O pecado nos faz errar o alvo. O pecado nos distancia do céu. Vamos ler Isaías 59. Glória ao nome do Senhor Jesus. Gostamos muito do versículo 1 deste capítulo. O capítulo 1 de Isaías 59. A palavra está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Usamos muito esse versículo, mas o versículo 2, eu disse aqui que o pecado nos distancia do céu, de Deus, mas o verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades
fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Precisamos nos converter, precisamos dar uma meia volta, arrepender, dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço que pequei, reconheço as minhas transgressões, reconheço as minhas iniquidades, que tem feito divisão entre mim e o Senhor. Confessar a Ele a nossa transgressão, confessar a Ele o nosso pecado, para que Ele nos perdoe. Glória a si de contenei, para que Ele mude a nossa vida. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. É o que Isaías está dizendo aqui. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Faz uma divisão, uma linha divisória diante de nós e de nosso Deus. Por isso nós temos a necessidade de cumprir na nossa vida crônicas. Esse versículo que nós estamos meditando nele. Nos humilhar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor, arrepender dos nossos maus caminhos. Porque quando tem o arrependimento, tem o perdão. Mas existem pessoas que endurecem a sua cerviz, endurece o seu coração. Glória a Deus. Então o pecado nos faz errar o alvo, o pecado nos distancia de Deus, mas nós louvamos a Deus que nós temos uma direção certa para a nossa vida. Nós temos um caminho certo, nós temos uma porta aberta diante de nós. A porta é Jesus. Aleluia. São Mateus capítulo 11, 28 a seguir, o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o Senhor Jesus disse: e tereis descanso para a vossa alma. Quantas almas cansadas, quantas almas aflitas por causa do pecado, e vão se distanciando de Deus, vão se afastando de Deus. Mas o Senhor Jesus nesta noite está aqui. Ele é a direção certa para a nossa vida, Ele é a direção certa para a tua vida. Entre pela porta estreita, o Senhor te abençoará, o Senhor te dará vitória. João capítulo 14 e o versículo de número 6, o Senhor dá um brado dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória ao nome do Senhor Jesus. A necessidade que nós temos de voltar atrás, necessidade de arrependermos com sinceridade, necessidade de abandonar os pecados, necessidade de renunciar ao mundo, necessidade de chegarmos diante de Deus pedindo a sua misericórdia, perdão e a purificação da nossa vida. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Jesus, os dois homens foram orar, subiram ao templo para orar. Os fariseus gostavam de usar roupas longas, mangas longas. E eles chegaram no templo, estavam ali de pé orando. E ele orava, se exaltava, se promovia. E ele dizia na sua oração: ó Senhor, te exalto, te engrandeço, porque
Eu tenho sido abençoado. Não sou como este publicano. Eu dou o dízimo do que eu ganho. Eu tenho te servido, etc. Se exaltou, auto se promoveu. Mas o publicano, a Bíblia diz que ele, com a sua cabeça baixa, em tom de voz baixo, ele orava ao Senhor e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia. Reconhecimento. Reconheceu as suas falhas, reconheceu a sua vida miserável de pecador que era, não se exaltou, se humilhou na presença do Senhor, pediu misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus, na sua parábola, disse para os discípulos: olha, quem saiu justificado? O publicano. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos esta necessidade de reconhecer a grandiosidade do poder de Deus, de reconhecer que nós somos pecadores carentes da misericórdia de Deus, reconhecer que precisamos chegar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa vida e arrependermos da nossa vã maneira de viver. Glória ao nome de Jesus. Jesus é a direção certa para a nossa vida. Converter dos nossos pecados significa buscar uma transformação de vida pela palavra de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, buscar essa renovação. Já buscamos lá atrás, mas precisamos a cada dia estar buscando para que se cumpra em nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 17. Buscar a cada dia um novo nascimento, buscar a cada dia uma nova vida na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui, carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Devemos, meus irmãos, voltar, virar as nossas costas para as coisas velhas, para as coisas do passado, para que cumpra em nós este versículo aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é nova vida. Agora é vida com Deus, agora é vida com Cristo, é vida com o Espírito Santo, é vida com a palavra, é vida na presença do Senhor. Precisamos nos converter, buscando na palavra, precisamos transformar a nossa vida pelo poder do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome de Jesus. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação da nossa vida. É poder de Deus que nos transforma, é poder de Deus que tira o homem do pecado, é poder de Deus que levanta o homem da sarjeta, é poder de Deus que transforma a vida do homem, é poder de Deus que tira o homem da prostituição, que tira o homem do adultério. O Evangelho é poder de Deus que tira o homem da sarjeta, do lixo deste mundo, e faz dele um cidadão do céu.
Coisa gloriosa estar na presença do Senhor. Coisa maravilhosa é servir a Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar nos vestidos de um novo caráter, porque agora nós somos um novo homem. Paulo disse que antes estávamos vivendo uma vida escravizada, mas ele louvou a Deus e disse: olha, mas graças a Deus que outrora era escravo do pecado, servo do pecado, mas eu louvo a Deus, dou graças a Deus que outrora, sendo escravo do pecado, recebeste de bom grado a palavra que foi ministrada em vossos corações. Agora o vosso fruto é para a santificação, é para glorificar a Deus. Aleluia. Vida transformada pelo Evangelho. Precisamos vestir de um novo caráter, uma nova personalidade, porque agora nós somos um novo homem. Efésios capítulo 4, verso 22 a seguir. Efésios capítulo 4, verso 22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É uma nova vida, é uma nova pessoa, é uma nova criatura, agora se tornou filho de Deus. As coisas do passado ficaram para trás. Vamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos, irmãos, dessa mudança de caráter. Novo homem. Quem mentia não mente mais, mas agora cada um fala a verdade com o seu próximo. Verso 25. Ele diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Isso faz parte de um novo caráter. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ter língua dobre, não pode ter dupla personalidade. Nós somos o que somos, somos servos, somos vasos para ser usado na obra do Senhor. Glória a Jesus. Quem mentia não mente mais, porque agora conheceu a Cristo, experimentou o novo nascimento, foi transformado pelo poder do Evangelho, está vestido de um novo caráter. O alcoólatra não volta mais ao álcool, não volta mais ao vício. Glória a Deus. Mas quantas pessoas estão voltando atrás? Mas nós precisamos avançar. Quando o Senhor Jesus estava ministrando um dos seus discursos, os discípulos achou aquela palavra dura e disse para Jesus: Senhor, esta palavra é dura. O povo começou a se retirar. E quando Pedro disse: Senhor, esse discurso do Senhor é pesado, quem se salvará? Aí Jesus disse: e vocês querem retirar também? E eles disseram: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, irmãos? O Senhor está aqui. É Ele que salva, é Ele que perdoa, é Ele que restaura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, e Ele nos levará aos céus. Glória a Deus. O ladrão não volta mais a roubar, porque conheceu a palavra, conheceu o Evangelho, foi transformado pelo poder de Deus.
O ladrão não volta mais ao roubo. Houve uma mudança de caráter, um novo homem. O adúltero não volta mais à prática do adultério. Mudou de vida, vida transformada, vida na presença de Deus. Tudo isso faz parte desse ato de converter dos maus caminhos. É o que o Senhor disse através da palavra: se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, Ele está dizendo: eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Converter dos maus caminhos é abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verso de número 15 diz-nos a palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Louvado seja o nome de Jesus. Está dentro desse contexto de mudança de vida, de conversão, de vida com Deus. A nossa vida outrora era vazia, mas agora ela é cheia da presença do Senhor. A nossa vida agora é cheia da palavra de Deus. A nossa vida agora ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Como você está? Como está a sua vida com Deus? Nós precisamos, irmãos, nesse ato de converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos abandonar a irreverência, a profanação. Quantas pessoas que chegam à casa de Deus sem nenhuma reverência, são irreverentes, falta o temor a Deus. Mas nós precisamos abandonar tudo isso, reverenciar o nome do Senhor. Nós não podemos ser indiferentes. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos abandonar, meus amados, como novo cidadão do céu, como pessoa que teve o seu caráter mudado, abandonar toda linguagem que venha trazer profanação, todo linguajar que envolva imoralidade, todo ato profano. Precisamos abandonar. O mundo da ilusão deixei, a senda de pecado e dor, para ir ao glorioso lar, ali há gozo, paz e amor. Isso que nós precisamos. Já pontuamos aqui sobre a mentira, abandonar a mentira. A mentira, ela é um vício sutil, é uma obra da carne. E a Bíblia diz que no ambiente do corpo de Cristo não deve haver a mentira. Vamos ler mais um versículo, nós já estamos encerrando. Colossenses 3, no versículo 9. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim
como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mais um conselho do apóstolo Paulo, verso 14: sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Os irmãos estejam de pé. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus te adoramos, glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado dos nossos corações.